Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano. Eu quero aqui, nessa oportunidade de hoje, estar falando um pouco sobre essa data, 14 de maio de 2020. Por que eu quero estar falando sobre essa data? Porque é uma data muito profética para a igreja, tá certo? É uma data que pode estar trazendo um arrebatamento, sim. E eu vou estar explicando aqui no vídeo. Eu quero explicar aqui logo de cara que eu creio no arrebatamento iminente. Pode acontecer hoje, amanhã, a semana que vem, o mês que vem. Então eu acredito que a gente não sabe o dia nem a hora. Só que ao mesmo tempo, pelos acontecimentos, dá a entender que essa data 14 de maio de 2020 é uma data limite para a igreja aqui na Terra. E eu vou estar falando um pouco sobre isso aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui é uma sugestão do irmão Eduardo Enner, que está pedindo para mim estar falando um pouco sobre essa data, e eu vou estar falando aqui. Eu listei algumas coisas que já aconteceu nessa data e um evento, uma reunião que vai acontecer no dia 14 de maio de 2020, tá certo? Então, o Papa Francisco, que tudo leva a crer que seja o falso profeta, né, aquele que abre o caminho para a besta, o anticristo, o Papa Francisco, ele marcou um encontro com diversos líderes globais no dia 14 de maio de 2020. Esse encontro tem o nome de Pacto da Educação Global. É um nome bastante subjetivo, é um nome que soa um pouco estranho, pelo menos no meu ver, porque pacto é uma palavra muito usada no mundo espiritual, né? Quem quer muito dinheiro, status, poder, fama, riqueza, quem quer um lugar, né, no mundo, né, no mundo dos poderosos, acaba fazendo o pacto. E educação global também é um nome que soa ali um pouco estranho, porque a gente sabe que cada país tem as suas leis na educação. Então, assim, não pode ser um pacto de educação, digamos, político, tá certo? Porque o Brasil, a nossa educação funciona de um jeito. Nos Estados Unidos, a educação deles funciona de outro jeito. E assim é na Itália, na França, Turquia, em tudo quanto é país. Então, o pacto da educação global, para mim, soa um pouco estranho. E uma outra coisa é que nós, que estamos fora do sistema, que não fazemos parte ali desse conluio, a gente é visto como gado para a elite, né? Então eles nos educam conforme os seus interesses. Então o pacto da educação global é um pouco estranho, né, no meu ver. E o Papa Francisco, ele vai estar reunido com diversos líderes globais, tudo presidente do sistema. O presidente do Brasil faz parte do sistema. Antes dele ser eleito, ele foi dar satisfação para a família Bilderberg. O Donald Trump também faz parte do sistema. O Emmanuel Macron, que a gente crê que seja o anticristo. O Erdogan, da Turquia. Todos os presidentes fazem parte do sistema. Eu costumo dizer aqui no meu canal que aquele versículo que está em João, o mundo jaz no maligno, esse versículo ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. O mundo está no poder do maligno, e isso é fato. Então, nesse 14 de maio, o Papa Francisco, o suposto falso profeta, ele faz uma reunião com diversos líderes globais, e é aí que eles podem estar entrando num conluio entre eles, porque só é presidente quem o sistema permitir, tá certo? Então pode ser que eles entrem em conluio entre eles em apresentar um líder global. E vem numa época onde o mundo pede um líder global, tá certo? É mais a imprensa que está fazendo esse papel, né? O mundo tá um caos total, vocês podem ver. Não é somente aqui no Brasil que tem bastante manifestações, nos nossos países vizinhos, Bolívia, Colômbia, Chile, Venezuela, o mundo está num caos total. E é um momento assim que muita gente,
do sistema, muita gente grande, o povo da elite, eles estão com esse planejamento de ter um líder global. A gente vê também em muitos comerciais falando que vem aí um novo líder. Então creio eu, assim, um momento onde o sistema eles quer porque quer um líder global. E quem sai na frente disso tudo é o Emmanuel Macron, que é o preferido da imprensa, da elite, do sistema. O Emmanuel Macron aqui no Brasil, ele já foi chamado pela Veja como o príncipe da paz. Tem muitas capas de revista onde o sistema se reporta ao Emmanuel Macron como se ele fosse um grande líder, tá certo? Então eu acredito muito que nessa reunião pode ser que o Papa Francisco, o falso profeta, apresente o Emmanuel Macron como líder global. E o Emmanuel Macron, ele é bastante imperativo, comunicativo. Eu não acho, mas o sistema fala que ele é bastante carismático e bate muito com o comportamento do anticristo, né? O anticristo, ele tem que ser um líder, ele tem que ser bastante comunicativo, ele tem que conquistar a todos à sua volta, tá certo? Eu separei aqui algumas coisas que aconteceu nessa data, só para estar deixando claro o quanto essa data, 14 de maio, é uma data profética para a igreja, principalmente para aquele grupo de cristãos que está na torre de vigilância, acompanhando todas as informações que nos arremete ao arrebatamento, à segunda vinda de Cristo. Então, eu separei aqui algumas coisas. Olha só, no dia 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser declarada nação. Para a igreja aconteceu algo a mais. Para a igreja a figueira brotou, tá certo? E depois de 70 anos, os Estados Unidos da América, sob o governo do Donald Trump, ele muda a sua embaixada para Israel, de Tel Aviv para Israel, numa data de 14 de maio de 2017, se eu não me engano. 2017, 2018. 2018, porque foi depois de 70 anos. E no dia 14 de maio de 2017, o Emmanuel Macron, ele assume o governo da França. Se a gente for pesquisar no Wikipedia, a gente vai ver ali que foi numa data de 14 de maio de 2017 que o Emmanuel Macron assumiu o poder na França. E o Emmanuel Macron, ele foi eleito com 66,6%, deixando ali um 666, né? Que pode ser ele, o provável anticristo. E a Bíblia fala que é o número de um homem, e o Emmanuel Macron foi eleito com esse número. E agora vem o que eu considero mais importante de tudo. 14 de maio de 2020, Israel vai completar pelo calendário judaico 73 anos. E é aí que eu acredito que essa data, 14 de maio de 2020, pode trazer o arrebatamento. Por quê? Porque pelas próprias palavras de Cristo, em Mateus capítulo 24, versículo 32 e 35, o fim de tudo, arrebatamento, grande tribulação e segunda vinda, tem que acontecer dentro da parábola da figueira que os discípulos perguntou para Cristo e Cristo respondeu. Então aqui não é uma profecia de discípulo, de profeta, é a própria palavra de Cristo. Então, no meu ver, na minha opinião, eu acredito que 14 de maio de 2020 pode sim trazer o arrebatamento, senão a gente desqualifica aquilo que Cristo deixou. Ele, em Mateus capítulo 24, versículo 32, 35, Jesus disse assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então tem aquela questão da soma. Por exemplo, em Salmos 90, versículo 10, está escrito assim:
Os dias de nossas vidas chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é enfado e canseira. Então, se uma geração vai de 70 a 80 anos, a gente tem que tirar 7 anos da grande tribulação, que é onde o anticristo vai reinar por durante 7 anos, terá 3 anos e meio de falsa paz e depois 3 anos e meio de grande tribulação. Então, nesses 7 anos de reinado do anticristo, a igreja ela é arrebatada, passa 7 anos no céu, tem as bodas do Cordeiro, e a igreja é preparada por Cristo para quando, depois de 7 anos do governo do anticristo, a igreja descer com Jesus Cristo na terra, ali em Israel, e começar o governo, o reinado milenar de Cristo aqui na terra, o governo teocrático, quando Cristo, por durante 1000 anos, ele reina na terra e traz ali um governo digno, um governo justo, com muita equidade, que a Bíblia fala bastante. Equidade significa tratamento igual a todos. Então, aqui em Mateus capítulo 24, versículo 32 e 35 está falando da segunda vinda dele. Então a gente tem que tirar 7 anos da grande tribulação, tá certo? Então eu acredito sim que 14 de maio de 2020 pode estar trazendo um arrebatamento. A gente percebe que nessa data sempre acontece algo relacionado à igreja. Então no dia 14 de maio de 2017, Emmanuel Macron ele assumiu o poder na França. E depois então de 3 anos, ele pode ser apresentado pelo Papa Francisco, o suposto falso profeta, como um novo líder mundial. E é um momento que o sistema quer um novo líder mundial. O sistema quer. Os comerciais estão apresentando, vem aí um novo líder. O sistema quer. E como eu sempre costumo dizer aqui também no meu canal, o anticristo só não se manifestou por conta da igreja. E é aí que eu acredito que a igreja pode ser arrebatada antes do dia 14 de maio de 2020. O próprio sistema já falou que eles estão esperando os peixes sair da terra. Quem que é os peixes? A igreja. Tá certo? Eu quero falar um pouco mais sobre isso, vamos falar bastante sobre isso, porque tem de tudo para o arrebatamento acontecer até a data 14 de maio. Eu acredito que é antes. Tá bom? Então, por hoje é isso. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. Graça e paz.